Vamos abrir a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, lá no Velho Testamento, 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30, e o tema da mensagem é: aos que me honram, eu honrarei. Primeira de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Todos acharam? Então vou ler, tá, irmãos? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Vamos orar para que o Espírito Santo nos faça compreender esta palavra. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, agora nós queremos ouvir a tua voz. Não ouvir a voz da psicologia, nem da psiquiatria. Não queremos ouvir a voz do humanismo, da ciência. Não queremos ouvir a voz de todos os poderosos desse mundo, não. Nós queremos ouvir a voz do Deus Criador dos céus e da terra, do Deus que é soberano, do Deus que é Rei de reis, que é Senhor de senhores, o Deus que detém o controle sobre todas as coisas. É a tua voz que nós queremos ouvir, meu Pai. Então fala com a tua igreja nessa noite, fala com o teu povo, fala com os teus escolhidos, com os teus pequeninos, fala com as ovelhas do teu rebanho, fala com o povo cujos nomes estão arrolados nos céus, estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Porque somente esses podem ouvir a tua voz. Não é qualquer pessoa nesse mundo que ouve a tua voz, mas somente aqueles que o Senhor predestinou em amor para a salvação. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Dá-me a sabedoria para poder proclamar a tua palavra nessa noite, mas proclamar a tua palavra como o Senhor quer que ela seja proclamada, com verdade. E aí ela será para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, e ela servirá para o amadurecimento espiritual do teu povo. Dá-me, Senhor, essa condição, porque a minha suficiência, ela vem de ti. E eu te peço isso em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, Igreja de Jesus Cristo, em quase 30 anos de vida ministerial, eu tenho visto, eu tenho observado que a maior dificuldade do povo de Deus tem sido exatamente viver o que está escrito nesse versículo aqui. Desfrutar dessa promessa de Deus. Deus disse: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai, estava falando com o sacerdote Eli, andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, longe de mim cumprir isso, longe de mim que suceda, porque aos que me honram eu honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Então, a grande maioria do povo de Deus não tem desfrutado dessa dádiva.
de andar perpetuamente diante de Deus, de desfrutar da manifestação de Deus, de ter as suas orações respondidas, de ver Deus cumprir promessas, de ver Deus abrir portas fechadas, de ver Deus fazer o impossível se tornar possível, de ver Deus chamar à existência as coisas que não existem. Eu sempre fiquei encucado com isso aqui. Eu meditava, eu perguntava a Deus, onde está o erro? O que sucede? Por que é assim? E Deus me mostrou que o erro está justamente no fato do povo de Deus não compreender muito bem essa necessidade de se honrar a Deus. O erro está aqui. Porque, na verdade, o que significa honrar a Deus? Que ele diz, olha, os que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam, serão desmerecidos. Então, o que significa honrar a Deus? Honrar a Deus significa você colocar Deus em primeiro plano na tua vida. Significa que eu tenho que respeitar a Deus, que eu tenho que adorar a Deus como Senhor, como Todo-Poderoso, como único Deus, que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Então, honrar a Deus na realidade é você amar a Deus. Olha, irmãos, isto é a coisa mais importante da vida espiritual cristã. Não tem nada mais importante do que isso. Abra em Mateus, por favor, capítulo 22. Mateus, capítulo 22, versículo 36 em diante. O intérprete da lei se aproximou de Jesus e fez uma pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Aí Jesus respondeu para ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Este é o grande e primeiro mandamento. Aí você diz assim, pastor, mas todas as pessoas dizem que ama a Deus. Quem não frequenta a igreja diz que ama a Deus. Quem se diz crente diz que ama a Deus. Quem se diz evangélico diz que ama a Deus. Quem se diz católico diz que ama a Deus. Bem, o problema, sabe o que é? É que dizer que ama a Deus é uma coisa. Você amar verdadeiramente a Deus é outra completamente diferente. Totalmente diferente. Então como é que nós sabemos se alguém ama verdadeiramente a Deus? Como é que a gente sabe? Como é que a gente pode aferir isso? Como é que eu posso dizer, irmão Carlos ama a Deus, Sebastião ama a Deus? Como é que eu posso dizer, Rodrigo não ama a Deus? Como é que eu posso aferir isso? Ama, não ama? Jesus ensinou, um pouco à frente no livro de João, capítulo 14, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 14, versículo 21. Preste bem atenção nisso aqui. Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e os cumpre, e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. No versículo 23, Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Está aqui. Não é simples aferir quem ama, quem não ama? Então, quem é que ama a Deus? Quem é que realmente honra a Deus? Aquele que pratica a sua palavra. Se a palavra diz que é para perdoar, eu tenho que perdoar. Se a palavra diz que é para orar pelos que me perseguem, eu tenho que orar pelos que me perseguem. Não é para eu desejar o mal, não é para eu rogar praga sobre quem me persegue. Se a palavra diz que eu tenho que crescer na graça e no conhecimento, eu tenho que colocar isso aqui em prática. Eu tenho que crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento da verdade. Se a palavra diz que é para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, então se o marido é cristão,
ele tem que amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. Se a palavra diz que a esposa tem que ser submissa ao marido, como ao Senhor, a esposa cristã tem que praticar isso aqui, tem que ser submissa ao marido, como ela é submissa a Deus. Se a palavra diz que eu tenho que trazer os dízimos de toda a minha renda, olha, eu vou trazer o dízimo de toda a minha renda. Se a palavra diz que se eu for ofertar a Deus, a minha oferta tem que expressar a minha generosidade e não a minha avareza, eu vou ser generoso nas minhas ofertas, eu vou sempre procurar dar para Deus o melhor de mim. Então já deu para você perceber que tem muita gente que está dentro dos templos, dentro das igrejas, dentro das denominações, desculpe, gente que carrega uma Bíblia debaixo do braço, que canta, que louva, que na hora de um culto levanta os braços, faz assim, dá glória a Deus. Às vezes é um diácono da igreja, às vezes um músico, às vezes até um pastor, mas que não está honrando a Deus. Mas que não está honrando a Deus, apesar disso tudo. Aqui no versículo 24, versículo 24, veja o que Jesus disse: quem não me ama, não guarda as minhas palavras, não pratica, não leva a sério, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, uma pessoa que ama a Deus, ela é uma pessoa que tem zelo pela palavra. Ela é uma pessoa que, antes de fazer qualquer coisa, ela pergunta: em meu lugar, o que faria Jesus? Ela é uma pessoa fiel a Deus nos dízimos. Ela é uma pessoa fiel a Deus nas ofertas. Ela sente prazer em trazer o mantimento da obra de Deus. Ela é uma pessoa semeadora. Paulo, quando escreveu a segunda epístola aos Coríntios, marque aí na tua Bíblia, 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, Paulo ensinou isso à igreja há 2000 anos atrás. Ele disse assim, estou indo muito rápido, doutor? Pode procurar que eu espero. 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Ok? Dá para ir agora? Então ele diz: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Olha, quando Deus fala em semear, Ele não está se referindo apenas a dinheiro, não. A palavra também se refere a você semear amor, semear bondade, semear carinho, você semear uma confissão em linha com a Bíblia, e também os dízimos e ofertas, sem dúvida nenhuma. Depois você vê lá no capítulo 6, versículo 7, da Epístola aos Gálatas, que Paulo disse: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então esta é a regra de Deus. Nós não podemos fugir disso aqui. Aquilo que você planta, você colhe. Não tem jeito. É o que está escrito. O que você semear no teu trabalho, você vai colher. O que você semear nos teus estudos, no teu casamento, na tua família, você colherá. O que semeia, colhe. Não tenha nenhuma dúvida quanto a isso. Nesse caso aqui dos Coríntios, o apóstolo estava falando especificamente sobre semear ofertas na obra de Deus. Na realidade, Paulo aqui estava, com outras palavras, falando a mesma coisa que Salomão falou lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. É bom a gente ver, né? Que aí vai marcando na Bíblia, sublinha o versículo. Ele está falando exatamente a mesma coisa, só que está usando outras palavras. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Olha só. Salomão, o homem mais sábio do mundo, disse assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda,
e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor com os teus bens, honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Está falando a mesma coisa. Então ele diz, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aí a pergunta é, quem é o que semeia pouco? É aquela pessoa que é avarenta, é aquela pessoa que é mesquinha, é aquela pessoa que é incapaz de fazer um sacrifício em prol da obra de Deus. Não faz sacrifício nenhum, você não pode contar com ela para nada, absolutamente nada. Esse é o que semeia pouco. É aquela pessoa que não gosta, nem quando o pastor fala de dízimos e ofertas, já não gosta do assunto. Esse é o que semeia pouco, né? E quem é o que semeia muito? É aquela pessoa que é generosa, é aquela pessoa que sempre dá o melhor para Deus, é aquela pessoa que tem consciência que ela não pode tratar Deus como sendo qualquer um. Na hora de uma necessidade maior da igreja, ela é capaz de renunciar a qualquer coisa para socorrer a igreja, para socorrer a necessidade da obra do Senhor. Então dá para a gente ver claramente que Paulo está mostrando que há dois tipos de pessoas na igreja de Jesus. Dois tipos. Quais são os dois tipos? Os que amam sinceramente a Deus e aqueles que não amam sinceramente a Deus. Existem dois tipos dentro da igreja. É o joio e o trigo. É a ovelha e o cabrito, né? Quando ele escreveu a epístola aos Efésios, Efésios capítulo 6, versículo 24, Efésios capítulo 6, versículo 24, olha o que ele diz aqui. Todos acharam? Todos encontraram? Vou ler, tá? A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Esta graça aqui, não é aquela graça que nos garantiu a vida eterna, que nos garantiu a salvação, não. Esta graça que ele diz, a graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo, é a operação sobrenatural de Deus na tua vida. Irmãos, creia, Deus pode operar de maneira sobrenatural na tua vida, se você ama sinceramente a Jesus. Deus age de forma sobrenatural. Eu vou mostrar rapidamente, lá no Velho Testamento, em 1 de Reis, um exemplo de uma operação sobrenatural de Deus na vida de um eleito. 1 de Reis, capítulo 17. Encontraram? Versículo 1 em diante. Pode procurar com calma que eu espero. Primeira de Reis, capítulo 17, versículo 1 em diante. Isso aqui aconteceu com Elias. Então diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Acabe era o rei de Israel nessa época. Elias era o profeta. Ele disse: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Aí veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, ele e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se, habitou junto à corrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente. Olha, nós temos que acreditar nesse sobrenatural de Deus, irmãos.
Deus disse ao profeta: olha, assim como você profetizou para Acabe que vai haver uma seca violenta, eu vou honrar a tua palavra. Agora você sai daqui, que ele vai querer te matar. Te esconde lá na torrente de Querite. Era um pequeno filete de água que permanecia perene o ano inteiro, nunca seca. Eu já estive lá. E Deus disse: fica tranquilo, que eu já dei ordem aos corvos, que ali mesmo, onde você vai ficar escondido, que eles te sustente. O cara acreditou em Deus. Esse eu creio, eu vou para lá, no meio do deserto, fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se, habitou junto à torrente, fronteira ao Jordão. O que aconteceu? Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne. Já imaginou? Os corvos voando e trazendo para o profeta pão e carne. Olha, eu já vi Deus operar de uma maneira sobrenatural na minha vida. Eu já vi Deus operar de forma sobrenatural na minha família. Eu já falei aqui inúmeras vezes, não quero ser repetitivo. Eu vi Deus ressuscitar o meu filho, depois dele estar morto, dentro de uma piscina afogado. E Deus ressuscitou. Um milagre extraordinário, grandioso. Os médicos disseram: não pode, essa criança não se afogou, depois de fazer todos os exames, não tem resquício de água, não tem água nos brônquios, não tem água no pulmão, não passou água em lugar nenhum. Como é que você está dizendo que essa criança afogou? Eu digo: afogou, não só afogou, como morreu, e ficou preto como carvão. E o médico, diante dos exames, dizer: puxa, quem viu? Eu digo: eu vi. E o cara começou a chorar. O cara não, a médica. Era uma médica. E ela dizia: realmente, isto é um milagre de Deus. Como eu já vi Deus agir de forma sobrenatural. Às vezes, irmão, esse sobrenatural de Deus aqui é um emprego que parece impossível e Deus faz acontecer. Às vezes é uma promoção no teu trabalho, é uma dívida que você contraiu e de repente alguém perdoa. É um negócio inesperado que surge na tua vida e te traz um grande lucro. Às vezes é um livramento de um perigo, de um acidente. Alguns anos atrás, eu ia de João Pessoa para Recife, já fazem alguns anos. Eu com a minha família, naquela época eu tinha um Opala Diplomata. E eu ia na estrada e de repente o cara passou por mim num Fiat. Tchum! Naquela época eu não tinha o conhecimento da graça de Deus. A minha postura era outra, meu comportamento era outro. Eu digo: esse cara com um Fiatzinho, vou meter o pé aqui e botar 180 e passo ele na hora. Mas alguma coisa, que eu sei que foi Deus, sabe, colocou um freio e disse: não vai, fica aí. E eu fiquei. Quando chegou na primeira curva, ele cortou um caminhão. Se eu tivesse passado, eu que ia cortar o caminhão, e bateu de frente contra o automóvel. Todo mundo lá estirado, morto, criança morta. O que foi isso? Uma ação sobrenatural de Deus, dando livramento, irmãos. Olha, e quando essas coisas acontecerem na tua vida, por favor, não diga que foi coincidência. Diga que foi a graça de Deus. Diga: a graça de Deus se manifestou na minha vida. Diga: foram os anjos de Deus que estavam cumprindo ordens dele para me livrar, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Não foi coincidência, mas não foi mesmo. Amém? Agora Paulo disse o quê? A graça seja com todos. Todos quem? Os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um livro aqui na Bíblia, no Velho Testamento, que dá um exemplo maravilhoso para a gente. É o último livro do Velho Testamento. Antes de começar Mateus, tem o livro de Malaquias. Aqui tem um exemplo perfeito de como procede as pessoas que não amam sinceramente a Deus. Você vai ver o exemplo que esse livro mostra. Malaquias, capítulo 1. Pode procurar aí, que eu aguardo.
Pronto? Vamos ler o versículo 6. Deus está falando com o povo de Israel e diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. É verdade. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Olha só, por que Deus estava reclamando aqui que esse povo nessa época não o estavam honrando como um pai deve ser honrado, não estavam respeitando Deus como o Senhor deve ser respeitado? Porque ele dizia: o Senhor é o nosso pai. Ó meu Senhor, se eu sou o pai de vocês, cadê a minha honra? Porque todo filho honra o pai. Se eu sou o Senhor de vocês, cadê o respeito para comigo? Por quê? Sabe por quê? Pela maneira desprezível como eles estavam tratando Deus. Vamos ler o versículo 7 e 8. Eles perguntaram: em que nós desprezamos o teu nome? Aí Deus disse: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal? E quando vocês trazem um animal coxo, ou animal enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti, te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Você vê? Traziam para Deus o animal cego, o animal paralítico, o animal enfermo. Por quê? Porque na época da lei, as ofertas eram sempre ofertas de animais, ofertas de sangue, porque tipificava o sacrifício que Jesus ia realizar lá na frente na cruz. Só que a lei dizia que quando alguém fosse ofertar a Deus, tinha que ser um animal perfeito, não podia ter doença, não podia ter nenhuma mancha na pele, não podia ser paralítico, não podia ser cego de um olho, tinha que ser um animal perfeito e tinha que ser um animal de 1 ano para cima. Por que eles agiam assim? Porque o enfermo, o paralítico, o coxo, o cego, era mais barato. O cara ia comprar no mercado, aí vou ofertar para Deus uma ovelha. Aí tinha lá a opção de ovelha. Ele dizia: quanto custa essa ovelha bonita aqui? Gorda, cevada, a lã de primeiro. O cara dizia, um exemplo, né? R$300. Não tem uma mais barata, não tem. Tem uma que nasceu toda paralítica. Aí estava lá a ovelhinha toda engembrada, sabe? Nem andava mais assim. Quanto é essa aí? Essa aí eu vendo por 30. É essa mesmo. E levava a mais barata. Está aqui. Eles diziam: a mesa do Senhor é desprezível. Irmãos, quando é que uma pessoa chega a pensar que a mesa do Senhor é desprezível? Quando a pessoa diz assim, que não é necessário dar o melhor para Deus. Ela diz: não, para que dar oferta na igreja? Oferta tem que ser uma coisa simbólica. Basta dar uma moedinha de 5 centavos e está muito bom. Para que Deus quer dinheiro? O pastor Hérigues, que está ali, que ministrou o louvor ainda há pouco aqui, é engenheiro, trabalha numa das maiores construtoras do Ceará, quiçá do Brasil. E ele estava me contando esses dias que o chefe dele disse: rapaz, você é cristão? Sou. Você é pastor? Sou. Vem cá, você dá dízimo? Dou. Que? Você pega 10% do teu salário e dá na igreja? Dou. Ah, não acredito não. Rapaz, você é um engenheiro, você é um homem inteligente. Isso um dos diretores da empresa. Aí ele disse: deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor paga IPTU? Isso pago. O senhor paga o IPVA? Pago. Quando o senhor recebe a conta de energia,
vem lá uma taxa de iluminação pública. O senhor paga aquilo? Pago. O senhor paga ICMS? Pago. O senhor paga todos? Pago. Pago, mas o governo não me dá nada em troca. Sim, mas o senhor paga, não paga? Paga. E por que o senhor está implicando com Deus? Aí o cara calou a boquinha, ficou na dele. E o senhor paga tudo isso, não recebe nada em troca. Os políticos roubam, mete a mão naquilo que era para voltar para o povo em forma de benefícios. E aquilo que Deus pede para que seja mantida a casa dele, o senhor está reclamando de dar isso para Deus, porque eu dou isso aqui para Deus. Então esse, né, é o que acha a mesa do Senhor é desprezível. O cara é capaz de gastar R$300 comprando 1 litro de uísque importado. Porque um uísque importado do bom é de R$300 para cima. Viu? Caro. Mas se falar dele dar uma oferta na igreja, ele acha um escândalo. Tinha umas moedas ali em cima da minha mesa. A moeda que as pessoas colocam aqui do Bom Samaritano. Aí o meu neto, o Carlinhos, que tem 8 anos, chegou e disse: vô, posso pegar para mim? Eu digo: não. Por quê? Porque isso aí é de Deus. De Deus? Eu digo: é. E aí pegou umas moedas assim. E para que Deus quer dinheiro? Com 8 anos. Aí eu digo: deixa eu explicar para você. Deus não precisa de dinheiro. Ele é o dono de todo ouro, de toda prata. Agora Deus, meu filho, determinou que a igreja dele, a obra dele, seja mantida através dos nossos dízimos e através das nossas ofertas. Isso foi uma determinação de Deus. As pessoas trazem um pouco do muito que Deus lhes dá, para que haja mantimentos na casa do Pai. Aí ele pensou, disse: ah, tá. Aí abriu a mãozinha e deixou as moedinhas lá. Ensinar a criança desde cedo. Fazer ela ter noção do que representa essas coisas para Deus, né? Então, se você começa a achar que a mesa do Senhor é desprezível, para que dar dízimo na igreja? Para que dar oferta? Está aqui, ó. Entendeu? Você é esse tipo de gente aqui. Versículo 9. No anterior, Deus terminou dizendo: ó, quando vocês trazem animal cego para mim, não é mal? O coxo, o enfermo, dá ao teu governador e vê se ele vai gostar disso. Olha como Deus é prático, né? Você faz aniversário, aí uma pessoa que diz que te ama, que te considera muito, e você sabe que aquela pessoa tem um bom salário, tem uma boa condição de vida, que ela tem condições de dar um bom presente. Aí ela chega para você e diz: olha, parabéns, viu, não leva a mal não, é só uma lembrancinha, e dá um lenço. Ah, eu subo nas tamancas, meu irmão, quando faz isso comigo. Ah, não tenha nenhuma dúvida. Sou mal educado, porque eu não gosto de hipocrisia. Pô, você está dizendo que me ama, que me considera, então prove. Prove que me ama. Uma vez tinha um irmão, ele já faleceu aqui, aí era meu aniversário. Ai, minha garganta hoje tá que tá. O irmão veio aqui na hora de trazer as ofertas, entregou um pacotinho para mim e disse: pastor, isso é um presente. O senhor não leva a mal não, viu? Eu digo: nem vi. Como é que eu vou levar a mal? Aí terminou o culto, e era um irmão que tinha uma condição financeira boa, sabe? E era aquela pessoa: pastor, eu te amo tanto. O senhor não faz ideia da consideração que eu tenho pelo Senhor. Eu digo: amém, meu irmão, glória a Deus. Aí quando terminou o culto, fui para o meu gabinete, que abri. Era uma bermuda, dessa que se vende aqui na calçada do Beco da Poeira. Não é nem dentro, é fora. Você chega lá, paga R$5 e compra. Tudo bem. Porque o negócio é o seguinte, meu irmão: olha,
pessoa está desempregada, não pode te dar nada, mas ela chega e traz um palito de fósforo queimado. Diz assim, estou desempregado, não tenho condições, mas trouxe isso aqui só para mostrar que eu lembrei do Senhor. Eu guardo aquele palito de fósforo para o resto da minha vida. Uma vez nós levávamos os presos do presídio lá em Recife. Todo domingo eles iam assistir o culto da manhã. Nós conseguimos que o juiz criminal liberasse os presos. E um dia um dos presos chega e vai ao meu gabinete de manhã e diz: pastor, como eu tenho vontade de ajudar a obra de Deus, de dar uma oferta, mas o senhor sabe, né? Nós estamos lá dentro, estamos presos, não tem como. Mas hoje eu trouxe uma oferta para Deus. Eu digo, oh, coisa boa, ele está aqui, ó. Aí quando eu abri o embrulho, essas vassourinhas pequenininhas de lavar, você lava o vaso sanitário com ela, sabe, de piaçava. Ele disse, porque lá dentro nós trabalhamos fabricando essas vassouras. Então, e nós ganhamos um percentualzinho. E eu pedi lá ao homem que me liberasse uma para eu dar de oferta para a igreja. Olha, naquela manhã, a oferta que esse homem trouxe foi a maior oferta de todas. Foi a maior de todas. Viu? Então, apresenta o teu governador. E o irmão que deu a bermuda, quando foi no culto da noite, ele perguntou, gostou? Eu disse, não. Ele, não. Depois você vai no gabinete que eu te digo porque. E ele foi e eu disse. Ele, pô, irmão, pelo amor de Deus. Você não tem consideração por mim, coisa nenhuma. Você não tem amor nenhum. Entendeu? Pô, isso é presente que se dê. Né? Uma pessoa que pode, é o que Deus está dizendo aqui, ó. Isso que vocês estão trazendo para mim, esse animal cego, coxo, doente, dá ao governador de vocês e vê se ele vai gostar de vocês. Na hora que você precisar de um favor do governador, vê se ele vai te ser favorável. É o contrário, ele não vai ser favorável porque ele vai se sentir afrontado. Aqui. Aí o versículo 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, Deus estava dizendo que não poderia ser favorável a eles, não poderia agir de uma forma sobrenatural, porque o amor deles para com Deus não era um amor verdadeiro, a consideração deles para com Deus não era uma consideração real, não era uma coisa sincera. Na hora das necessidades, suplicava a graça de Deus. Senhor, nos socorra. É igual hoje, né? Todo mundo quer a graça de Deus. Senhor, guarda a minha família. Senhor, protege o meu filho que saiu para a balada. Senhor, quando eu sair por esse mundo perigoso, coloca os teus anjos acampados em meu redor. Todo mundo quer isso. Mas na hora de honrar Deus, ninguém quer honrar. Por isso que o apóstolo Paulo disse à igreja de Éfeso, que o socorro de Deus é para todos que amam sinceramente ao Senhor Jesus Cristo. Não é para todos não, querido. Por isso que isso aqui é importante. Por isso que isso aqui é fundamental. Honrar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Versículo 13. E dizeis, que canseira, que saco. O pastor fica falando, eu não gosto quando o pastor aborda esses temas. Eu gosto quando fala de predestinação. Eu gosto quando fala da preexistência com Deus. Falar de dízimo e oferta. Está aqui, ó. Que canseira. E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Olha, quantos que na hora de ajudar a igreja, diz exatamente a mesma coisa. De novo. E já chegou de novo a hora de pagar o aluguel. Outra vez pagar o programa de rádio. Às vezes são até grosseiros. Às vezes são até grosseiros.
Olha, meu irmão e minha irmã, Deus não aceita nada que a gente dê para Ele de má vontade. Deus não aceita nada que você dê com avareza. Deus não aceita nada que você dê murmurando. Ou você dá de boa vontade, ou não dê, porque Deus não recebe. Deus não recebe. Isso vale para tudo. Isso vale para tudo. Eu quero dar o meu talento para Deus. O meu talento é cantar. Então você tem que dar o melhor que você pode. Você tem que fazer parte do grupo de louvor. Você tem que vir aos sábados ensaiar, fazer uma coisa bem feita. Você vai ter que gastar tempo para dar o melhor que você tem para Deus. Quer ser um ministro, quer ser um diácono, você tem que dar o melhor que você possa para Deus. No versículo 14, o Senhor continuou: pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Maldito é o enganador. Quem é o enganador? É aquele que tem, mas diz que não tem. É aquela pessoa que pode ajudar, mas não ajuda. É aquela pessoa que muitas das vezes Deus colocou ela numa posição privilegiada. Às vezes ganha um bom salário, uma boa renda. Às vezes um comerciante, um empresário. É diferente, não é? De uma pessoa que ganha um simples salário. E às vezes são os que menos ajudam. São os que menos chegam junto. Aqui, ó. Não, eu não posso. Não, eu não tenho condições. Aí Deus diz: espera lá, como é que você não tem condições se eu estou te dando um salário de 8 mil reais por mês e aquele ali que ganha 600 reais pode? Como é que ele ajuda e você não ajuda? E você diz que não pode. E você diz que não tem. Então, maldito seja o enganador. Está enganando Deus, só que a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. Amém? Como é que você tem procedido com Deus? Porque a palavra é clara. Aos que me honram, eu honrarei. Você tem honrado Deus? Você tem colocado Deus como a prioridade número 1 da tua vida? Deus é a prioridade. O dia de você vir à igreja é sagrado. Naquele dia, o compromisso mais importante que você tem qual é? É com a tua empresa, é com o cliente que você tem que visitar, é com alguma coisa que você tem que fazer, ou está no culto a Deus? Eu poderia não estar fazendo esse culto agora. Eu poderia dizer: Érigles, poxa, eu já estou há 2 semanas, já vai para a 3ª, estou aqui fazendo o culto direto, estou cansado, prega hoje para mim. E ficar lá em cima, deitar, bota na televisão aí, vê se tem algum futebol, vê um filme. Deus que me livre de fazer isso. No dia que eu não estiver fazendo o culto aqui, olha, ou eu estou doente, de cama, não posso levantar, não tenho condições físicas de fazer, porque para ficar de bobeira, jamais. Porque senão não estou honrando a Deus. Senão não estou dando o melhor para Deus. Deus me deu o privilégio de pregar o evangelho da graça. Deus iluminou os meus olhos. Deus me fez conhecer essas verdades eternas. Não daria eu para Deus o melhor da minha vida? Por que você acha que todos os meses eu saio da minha casa, deixo a minha esposa que está ali, pastora Sandreli, os meus filhos, o aconchego do meu lar, e passo 15 dias aqui nessa igreja? Você acha que eu faço isso por quê? Por obrigação? Não. Eu não teria obrigação. Tem outros pastores. Eu faço porque eu honro a Deus. Sabe? E quanto mais eu faço, mais eu me sinto no dever de fazer mais. E quanto mais eu faço, é como se eu não tivesse feito nada para Deus. Eu sempre me sinto em falta com Deus.
eu sempre quero fazer mais, eu sempre quero dar o melhor para Deus. Por mais que eu dê, eu acho que eu não estou dando o melhor para Deus. Por isso que a palavra diz, aos que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam serão desmerecidos. Então, quando você honra a Deus, irmãos, olha, Deus age de forma sobrenatural na tua vida. Deus vai abrir portas fechadas. Deus vai trazer à existência as coisas que não existem. Deus vai tornar os teus sonhos realidade. Isso aqui que eu estou te ensinando é algo absolutamente bíblico. Eu não estou ensinando para você uma fórmula mágica. Não, isso aqui é um mandamento estabelecido por Deus. Porque se você não aprender essa verdade aqui, fatalmente você vai procurar ver Deus se manifestar na tua vida através da ilusão desses ritos, dessas fórmulas mágicas que os falsos profetas têm apresentado. Aí vai procurar ver Deus se manifestar fazendo corrente, dando dinheiro numa fogueira santa, colocando um copo com água na frente de um rádio, pegando um sal grosso. Sabe quantas vezes Deus vai se manifestar dessa forma? Nunca. Jamais. Não tem como, né? Volte lá em Provérbios. Provérbios capítulo 8. Versículo 18. Ok? Olha o que é que Deus está dizendo aqui. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Riquezas e honra estão comigo. Olha, riquezas e honra não está com o governador, não está com o deputado federal, com o senador, nem com o deputado estadual, nem com o vereador, está com Deus. Deus é o Deus de toda provisão. Ele é o dono de todas as riquezas. Ele é o dono de todos os bens duráveis. E Ele é que pode te honrar. Amém? Então, se Deus estiver nos teus negócios, se você honrá-lo, se Deus for o primeiro em tudo na tua vida, aonde você for, faça o que você fizer, você será uma pessoa bem-sucedida em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus não mente. Porque a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus não volta vazia. Agora tem que honrar Deus. Colocar Deus em primeiro plano. Deus tem que estar à frente de tudo. Não faça nada sem contar com Deus primeiramente. Honrá-lo sobre todas as coisas. E eu quero caminhar para o finalzinho com uma mensagem que muito toca o meu coração, que está no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 26, versículo 1 em diante. Gênesis capítulo 26, versículo 1 em diante. Ok? Diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Isaque era o filho de Abraão. Então estava havendo uma seca violentíssima sobre a terra. Aí Isaque disse: bom, eu vou a Gerar, eu vou me avistar com Abimeleque, rei dos filisteus. Aí apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Então, havia fome na terra, havia crise, havia uma situação extremamente difícil, e por causa disso, Isaque começou a ter sérios problemas, começou a enfrentar muitas dificuldades. Qual foi a primeira coisa que Isaque pensou em fazer? Ir se encontrar com Abimeleque, rei dos filisteus.
rei de um povo pagão, ir buscar ajuda num povo que era inimigo de Deus. Aí o que acontece? Deus aparece e diz: Isaac, não desças ao Egito. O Egito hoje é você fazer sociedade com ímpios. O Egito hoje é o sistema financeiro vigente. Na hora de uma dificuldade, aí a primeira coisa que a pessoa pensa para sair da dificuldade financeira é correr para um banco pegar um empréstimo. É o agiota. Aí pega o empréstimo, sair do problema. Entrou num problema maior. Agora é que você vai se estrubicar de verdade. Aí amanhã está correndo risco de vida. Amanhã está o banco agiota querendo tomar tua casa, querendo tomar teu carro, querendo tomar tudo que você tem. Deus, não desças ao Egito. Então esse Egito aqui são aquelas soluções que Deus abomina e que muitas das vezes, numa hora de crise, numa hora de dificuldade, as pessoas sem pensar começam a usar. Às vezes é a sonegação de impostos. Tem uma empresa, tem um comércio, vem uma crise financeira, aí sabe de uma coisa? Eu vou começar a sonegar imposto. Não vou declarar imposto de renda. Outra das vezes é você recorrer a ritos, a essas fórmulas mágicas que os falsos pastores têm apresentado. O cara diz assim: venha que nós vamos distribuir hoje o óleo da prosperidade. Você vai pegar um vidrinho de óleo, e aonde você passar esse óleo, Deus vai dar a solução para todos os problemas financeiros da tua vida. E a pessoa corre e vai pegar o óleo da prosperidade. E desse dia na televisão, Valdemiro Santiago, dizendo: vou mandar para você, você vai vir pegar uma garrafa de água ungida. Uma gota dessa água vai resolver toda a tua vida. Já imaginou uma gota de uma água resolver toda a vida da pessoa? Mas ele diz: mas é necessário que você venha e dê pelo menos R$100. Pelo menos. Agora imagine como é que não faz uma pessoa que está passando por problemas e que não tem conhecimento da palavra de Deus. O cara pega e diz assim: sexta-feira, você que tem dívidas, você que está enfrentando crise financeira, sua empresa está com problema, venha que você vai passar pela porta da fortuna. Aí pega uma porta de madeira, bota assim, e diz: quando você passar, você vai se tornar um cara rico. E um monte de bobão passando pela porta da fortuna. Porque, irmãos, olha, na hora da crise, na hora das necessidades, a primeira coisa que a nossa carne quer, qual é? É o que é? Descer ao Egito. O Egito é o mundo ímpio lá fora. É esse mundo que começa a ensinar a você muitas maneiras incorretas para você subsistir. Deus está dizendo aqui: não dependas do mundo, dependa só de mim. Eu não vou falhar com você. Não desça para o Egito, fica aqui comigo. Uma vez eu tinha uma loja, e a empresa começou a passar problemas seríssimos, por minha culpa. Hoje eu sei que era uma disciplina de Deus. E quando o sufoco estava grande, aí chegou um concunhado meu e disse: olha, eu tenho uma saída. Eu digo: é mesmo? Porque eu já pensei em tudo, não vejo saída. Ele disse: não, mas tem uma. Eu digo: qual é a saída? Você não tem esse carro e essa caminhonete? Tenho. Você dá para mim, eu viajo com ela para o Rio, chego lá, eu vendo, mando os caras desmontarem no desmonte, e aí dou queixa ao seguro de que ela foi roubada. Aí o seguro te paga outra novinha. Imagine você num sufoco danado, a empresa quebrando, e vem alguém que te faz uma proposta dessa. Ainda diz assim: deixe comigo que eu faço. Você não precisa fazer nada, deixe comigo que eu sei fazer a coisa. Eu digo: nunca, jamais farei isso, jamais agirei dessa maneira. É isso que Deus disse para Isaac: não desça para o Egito, não faça nada que eu abomino, fica na terra que eu te disser.
eu não vou falhar com você. Porque, irmãos, quantas vezes nós enfrentamos ao longo da vida situações difíceis, crise, desemprego, dívidas, doenças. E nessas horas, você tem que ter muito cuidado, porque na hora das crises, na hora das dificuldades, na hora dos problemas, o mundo começa a acenar para você com soluções e escusas. Mas Deus está dizendo, não desças ao Egito, não faça isso, não recorra a essas coisas. Olha, você está com um problema financeiro, aonde eu frequento, se você for lá, resolve na hora. É mesmo, é? Eu tenho que fazer o quê? Não, o cara bota lá um monte de sal grosso no chão e diz que é o tapete do sucesso. É só você caminhar em cima do sal grosso que o sucesso está garantido. Vai nessa. Embarca nessa canoa para você ver a canoa furada que você está embarcando. Deus diz, não desça ao Egito. Não desça ao Egito. Não desça ao Egito. Olha, Isaac obedeceu a Deus e o milagre aconteceu na vida dele. Versículo 12 em diante. Versículo 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Quando a Bíblia fala prosperou, ficou riquíssimo, não pense você que é só bênçãos financeiras, não. Não, pelo amor de Deus. Se você tem uma família abençoada, se teu casamento tem paz, se os teus filhos te dão prazer, existe tesouro maior do que isso? Existe sucesso maior do que você ter uma família abençoada por Deus? É isso aqui, ó. Então, meu irmão e minha irmã, para Deus não haverá impossíveis. A palavra diz, o que é impossível aos homens é possível para Deus. Onde foi que Isaac semeou? Numa terra onde havia crises. Que às vezes diz assim, a coisa não está boa aqui não. Eu acho que eu tenho que mudar de bairro. Já ouviu essa coisa? Se eu mudar de bairro, melhora. Não, você muda de bairro, o problema vai junto com você. Não, eu acho que eu tenho que mudar de estado. O problema está no Ceará. Eu vou para o Rio de Janeiro. Eu vou para São Paulo. Aí vai, quebra a cara, fica pior ainda. Se Deus tiver que abençoar, Ele abençoa onde você está, meu irmão. Está aqui, ó. Isaac semeou onde havia crises. A única coisa que Deus exigiu de Isaac, o que é que foi? Obediência. Que ele confiasse, que ele dependesse exclusivamente de Deus. No mesmo ano, o cara recolheu a 100 por 1. Enquanto todas as outras pessoas sofriam as consequências da crise, Deus começou a prosperar Isaac de uma maneira sobrenatural. Diga graças a Deus. E eu termino dizendo para você que mesmo numa terra em crises, Deus quer o seu povo vivendo uma vida próspera. Porque Deus não te predestinou para você viver uma vida de derrotas. Deus não te predestinou para que você viva uma vida miserável. Deus te predestinou para que você seja mais do que vencedor. Mais do que vencedor. E a única coisa que Deus requer é que você creia nele, que você confie nele, que você diga, Senhor, eu creio em ti. A coisa está difícil, mas eu vou confiar, porque o Senhor fará o impossível se tornar possível em nome de Jesus Cristo. Amém, irmão? Amém. Então, aos que me honram, eu honrarei. Quer ser honrado por Deus? Honre a Deus. Essa é a fórmula. Colocou isso em prática, não tem como dar errado. É impossível dar errado.
E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Todo-Poderoso.